Bom, minha gente, tudo bem? Estamos aqui com mais Isso Pode, Doutor. Agora é um especial Saúde e Bem-Estar. Tá? Estamos aqui com 3 profissionais dessas áreas. Doutora Hilária Schiavo, doutora Karina Brandão e doutora Fernanda Natal. Todas vão se apresentar, evidentemente, e queria que a senhora começasse se apresentando. Oi, meu nome é Hilária Schiavo, eu sou endocrinologista. A gente na endocrinologia aborda uma série de patologias, né? Mas em especial, acho que uma que mais impacta aí a sociedade é o diabetes. E é sobre isso que eu gostaria de conversar um pouquinho hoje. Aliás, seu foco maior é diabetes, né? Diabetes tireoide. Exatamente. Mas... Doutora Karina Brandão, angiologista, por favor. Doutora Karina Brandão, eu sou angiologista, meu foco é tratamento de varizes e lipedema. Principalmente, meu foco é tratamento não invasivo das varizes com base em laser. Então, hoje eu movimento muito nesse sentido mesmo, porque a vida é muito corrida, então quem quer parar, né, a vida para poder cuidar dessas pequenas coisas, mas que impactam a qualidade de vida demais de todas nós mulheres, né? Sim. Com certeza. Agora a gente vai falar de psicologia, que quase ninguém precisa nada de psicologia hoje em dia, né? Fernanda Natal, por favor. Então, meu nome é Fernanda Natal, sou psicóloga, trabalho com foco na ansiedade, que hoje é um problema que assola quase ninguém tem hoje em dia, né? grande parte da população. Né? Depois que inventaram o tal do celular, né? Que a gente não tem tempo para nada, né? Porque uma das coisas é isso, né? Porque é loucura, né? A gente rede social, celular, né? A vida corrida. Então, é sobre isso que a gente vai falar. É isso. Então, vamos adiante. O seu tema? Eu vim falar um pouquinho sobre complicações de diabetes. Então, queria introduzir dizendo que, na verdade, hoje em dia a gente tem várias opções terapêuticas, várias formas de prevenção e não existe mais motivo de medo nem evolução para complicação hoje em dia. O diabetes é uma doença que ela é silenciosa na maioria dos casos, mas ela é um diagnóstico muito simples, é só um exame de glicemia. A pessoa faz anual, a cada 5 anos, dependendo da faixa etária, dependendo da história familiar, dos fatores de risco. E uma vez diagnosticado, a gente tem várias armas terapêuticas. Então, assim, aquele medo que antigamente as pessoas tinham, infelizmente ainda existe muito. Que a pessoa pensa quando recebe um diagnóstico de diabetes, pensa logo, né, na questão da amputação, da cegueira, e como é que vai ser, e eu vou perder o rim. Mas, na verdade, assim... é para ser uma exceção, um ou outro que não acompanha corretamente. Mas, infelizmente, a gente ainda vê muita resistência ao tratamento, né? Muita dificuldade. O acesso, eu não diria nem que é que é a pior barreira, porque a gente tem tratamento gratuito no SUS e tem medicação, farmácia popular, assim, existe até o acesso, embora a gente saiba das dificuldades, não estou aqui para negar, mas, enfim, é uma doença que a gente tem muitas armas para combater. E é uma questão de desmistificar um pouco isso, né? Que, na verdade, é só um tratamento correto, que é a base do tratamento da diabetes. A base não é você tratar lá na frente a complicação, a base é você tratar quando recebe o diagnóstico, até mesmo numa situação de pré-diabetes, porque é intensificando ali as medidas da saúde, da atividade física, alimentação correta, cuidar da saúde mental, como essa Fernanda falou, isso tudo tem que estar muito alinhado desde o início. E aí, num passo a passo, a gente consegue chegar, acompanhar esse paciente aí a vida toda e sem evoluir para complicação. Hoje em dia, a melhor maneira de evitar é mantendo uma hemoglobina glicada na meta. É a gente mantendo a glicemia controlada, mantendo a glicada na meta, e com isso a gente consegue levar uma vida tranquila. Né? Acho que o principal para evitar complicação, basicamente é isso. Acho que a diabetes, isso é o meu ponto de vista, né? Não sou entendedor, mas ela está, acho que em todos os tratamentos, né? Vamos dizer assim, né? Acho que até dentro da angiologia, psicologia, até evidentemente. Como você falou da saúde mental, né? Hoje a gente trata físico e mental. Com certeza. E espiritual, né? Seria exatamente. Um todo. Porque se não existe a saúde mental, não existe adesão ao tratamento, não existe... Enfim, não existe uma motivação, não existe como chegar numa meta, como seguir, aderir a um tratamento, né? Então, eu acho que é o principal. Até porque qualquer doença,
que Com afeta certeza. muito a rotina. E a alimentação, ela permeia todo o nosso dia a dia. Sim. Ela acaba limitando, né, muito aquelas escolhas cotidianas. Então, Sim. a adesão do paciente acaba se tornando sempre mais difícil quando ele recebe o diagnóstico, né? Sim. Então, vem aquela negação, não, por quê? Eu não quero, não vou fazer. E a gente vê isso muito, né, no consultório. Infelizmente, eu pego na complicação. Pois é. Então, o paciente, ele, mesmo na complicação, ele ainda resiste. Porque, em geral, quem complica é o paciente rebelde. Exatamente. É o paciente que não faz dieta, não toma medicação corretamente, não faz o acompanhamento corretamente, acaba complicando. Então, a gente percebe, né, e a psicologia vai explicar melhor isso pra gente. A gente fala que a comida é um vício social, a comida, o cigarro, né, o álcool, eles são vícios sociais, são bem aceitos. E quando você vira para alguém e fala assim, poxa, você está fazendo dieta? Até a pessoa olha, ai, poxa, dieta. Parece até que é ruim quando você está seguindo um fluxo alimentar mais adequado, né? Mais saudável. As pessoas até olham meio torto. Poxa, você não vai comer? Por que você não, né? Quando deveria ser o contrário, quando todo mundo deveria estar seguindo o saudável e quando você faz um negócio de luxo, não seria deveria ser uma dieta, seria uma alimentação saudável, uma rotina equilibrada, né? Exatamente. O equilibrado deveria ser a regra. E a exceção realmente deveria ser a exceção, quando hoje parece que está invertida essa dinâmica. Mas o que acontece? A gente tem muito a alimentação emocional. Sim, né? comer emocional. Por conta do estresse, por conta da correria. Exatamente. Então, alimentos que trazem aquele aconchego imediato. Exatamente. E aquela saciedade, aquele prazer imediato, que é açúcar, gordura. Sim, né? São os hiperpalatáveis, né? Não é à toa, ele dá aquele aconchego ao paladar. Agora, hoje em dia, em relação ao foco do diabetes e alimentação, a gente tem a estratégia da contagem de carboidrato. Então, se tiver um acompanhamento bem alinhado com a nutrição, aquelas restrições do passado, a gente já não precisa mais falar desse jeito. A gente tem como montar um plano terapêutico, tem como montar uma adequação de carboidrato, uma contagem de carboidrato, e aí para quem usa insulina, isso é feito com as insulinas rápidas. Para quem usa hipoglicemiante, a gente ajusta ali horários e a medicação. Então, está muito mais fácil e mais flexível hoje em dia. Mas a negação e aquela questão de ser assintomático, de chegar e não, isso não é comigo, a minha glicose só aumentou um pouquinho, mas não é comigo e tal. E eu vou vivendo. E a gente vê o tempo todo. A pessoa continua falando assim, não sou diabético, não sou diabético. Sou pré. Às vezes já toma 3... de 8, não, sou pré-diabético. Só toma 3 medicações e tal, e aí se assusta, porque às vezes não recebe o diagnóstico na vigência de complicação, mas acha que recebeu. Porque, na verdade, aquilo já se arrasta há anos. Mas no momento do diagnóstico, ele já vem com uma série de complicações porque não tratou lá atrás. E aí vira, né, o boca a boca e os mitos e as coisas que continuam. Acaba que você lida com preconceito quando Exatamente. Você fala a palavra dieta, mesmo que seja como você falou, que hoje é uma adequação, mas hoje está muito melhor, mais fácil. Mesmo assim, quando você fala a palavra psicologicamente, Sim. eu vou me privar. Exatamente. Então, tem esse preconceito ainda, Exatamente. Que eu acho que é uma das coisas que leva a essa negação, que leva o paciente a não tratar. E existe muito aquela questão de o meu diabetes não complica, o meu diabetes complica ou não complica, e na verdade qualquer diabetes complica como não complica, é só você cuidar, seja ele tipo 1, tipo 2, enfim, o que for, né? Não tem aquela questão de, não, na minha família ficou todo mundo bem, ninguém teve nada, eu também não vou ter. Aí ele larga anos e acaba que acontece. Assim como, não, eu preciso cuidar porque, nossa, se eu ficar diabético, eu vou perder a perna, eu vou amputar, porque na minha família alguém teve essa complicação. Também não procede, porque se você vai tratar desde o início, a sua história não vai ser a mesma do seu familiar. Uhum. Isso vai uma diferença que, infelizmente, hoje em dia é uma doença que ainda tem muito, como a Karina falou, tem muito do cotidiano, muito preconceito, muito tabu, e uma coisa que tem como a gente orientar e ter uma ótima qualidade de vida acaba sendo prejudicada. E hoje, com a gama de medicações para controle da glicemia, ficou muito mais fácil você manter sob controle. Com certeza. Mas ainda assim, as pessoas são muito reticentes. Na manutenção do controle, né? Exatamente. É muito difícil. Todas essas doenças crônicas, a verdade é que a pessoa ela tem que se entender doente. Exatamente. E aí esse entendimento esse entendimento da doença é o que
rechaça muito Exatamente. o abraçamento do tratamento. Então, Com certeza. isso funciona para qualquer doença crônica, né? Sim. E a gente estava comentando aqui agora, né? As pacientes do lipedema, elas têm um pouco isso quando a gente dá o diagnóstico, né? A gente dá o diagnóstico, ela fica assim... Ai, mas eu vou ter que deixar isso, eu vou ter que fazer aquilo pra sempre. Aí quando você fala pra sempre, parece que vem igual uma bomba, assim, blá. Ela, pra sempre, né? Sim, tem um peso, Para né? sempre Um peso eterno. terrível. É assim, olha, a gente não tem cura pra isso, mas assim, tem tratamento. E você Qualidade. pode ficar muito bem como se você nem tivesse a doença. Mas você tem que abraçar isso, Sim. né? Então, assim, não tem jeito. Algumas coisas a medicina ainda não cura de maneira definitiva, mas a gente consegue tratar e você ter uma qualidade de vida normal. Sim. Você ficar muito bem, assim, hoje, com diabetes, hipertensão, você Sim. vai deixar de tomar a medicação? Não pode deixar de tomar a medicação, mas você consegue ter uma vida plena Sim. em controlar a doença, entendeu? Exatamente. Então, são coisas que eu acho que a gente tem que tentar normalizar mais, né? E fazer quem é portador da doença entender que você é portador daquela doença. Sim. Sim. Então, você tem que ter o seu médico, né? Eu falo assim, eu sempre brinco, eu brinco muito no Instagram sobre isso, eu falo assim, tem um angiologista para chamar de seu, tem um endocrinologista para chamar de seu, tem o seu psicólogo para chamar de seu. E depois que você tem esse link, que você teve essa conexão com esse médico, Sim. não Você fique precisa pulando estabelecer uma de galho em relação galho. de confiança, de parceria. Porque Um vínculo. O vínculo é a chave para o E esse tratamento vínculo da ele é doença muito crônica. importante porque já tem estudos que mostram que isso faz diferença na longevidade desse Exatamente. paciente. Isso é muito importante. Isso é muito a importante. chave para adesão ao tratamento. Na verdade, entra a questão emocional. Sim. Né? Então, quando você cria o vínculo, já é uma questão emocional. Aí não passa a ser só paciente e médico Exatamente. e paciente, né? Profissional e paciente. Passa a ser um vínculo que aí você já é meio amigo, já é meio meu, para chamar de meu, né? Exatamente. Já aproxima. Então, isso... Eu falo, a gente vai caminhar juntos, mas você tem o seu lado, né, de parcela de cuidado, e eu vou ter o meu, mas aqui a gente não faz nada sozinho, aqui é um conjunto, né, é um binômio, e o paciente ele precisa entender isso, e às vezes é um trinômio, né? Exatamente. É um trinômio Por ou um exemplo, quadrinômio, porque às vezes eu preciso de um psicólogo, eu preciso de um No endócrino. caso do diabetes, né? é uma doença multidisciplinar. Sim. Ninguém cuida Hoje sozinho. em dia, eu diria que a grande maioria das Sim. doenças crônicas são multidisciplinares. E você falou Esse uma coisa entendimento é muito importante. importante, muito importante. Eu, por exemplo, não trato uma paciente de lipedema sem a minha nutricionista debaixo do Sim. braço, sem a fisioterapeuta, Sim. sem a psicóloga, sem o endócrino. Não Eu tem preciso levar todo mundo junto. E tem que ser alguém da minha confiança. Sim. Porque a gente precisa estar uníssono no nosso protocolo de tratamento. Senão a paciente não chega lá. Sim. Não chega lá. Ou vai chegar... E você falou uma coisa muito importante, que é a parcela de responsabilidade do paciente. O tratamento não é sozinho da equipe. No caso do diabetes, isso é uma peça fundamental. A educação em diabetes, como a gente fala, o entendimento, o conhecimento do paciente sobre a sua condição é o que muda o tratamento. Na verdade, o paciente é tudo. É tudo. Né? Ele A precisa gente entender orienta, o que ele tem. mas não somos nós que fazemos ali. Ele precisa saber o que ele tem, ele Exatamente. precisa saber o que precisa ser feito e ele precisa fazer. Então, o paciente é que comanda. ele tem que o tempo todo estar ciente da condição dele e da evolução da condição. A minha consulta é bastante demorada, né? Inclusive por conta disso, porque se o paciente não for protagonista da história, ele não vai evoluir como ele poderia. Ele até pode ir aos trancos e barrancos, mas ele pode ir muito melhor e muito mais rápido se ele for protagonista da história. Então, ele entender tudo que está acontecendo. E às vezes eu recebo muita crítica, às vezes até de colega, que fala assim, poxa, mas você gasta esse tempo todo, o paciente não sabe nada, é leigo. Eu sei, afinal de contas, eu sou especialista e está tudo bem. Mas você tem a capacidade de ter uma linguagem não técnica para que ele possa entender. Você pode até usar palavras erradas, mas que faça ele entender a condição real dele, para onde a gente quer levar. Porque isso faz muita diferença na adesão do tratamento. Se o paciente não se ajudar, não Você tem não jeito. vai. Precisa E você não dele. precisa usar linguajar técnico para dizer que você é o mais científico. Você não precisa disso. O paciente ele não está ali para isso. Sim. Entendeu? Você não está dando uma aula no congresso. Isso não é importante.
O importante é você fazer o paciente engajar no que ele precisa, que é se cuidar. O importante é o acolhimento. É isso. Mas Entendeu? uma dificuldade muito grande em relação a isso é que o paciente ele não percebe que aquilo é imediato. Então, se não é imediato, aí eu vou fazer Exatamente. associar com os meus pacientes. O meu paciente ele chega no meu consultório basicamente quando ele está com sintoma físico de transtorno de ansiedade, é pânico. Sim. Síndrome do Então, pânico. quando ele tem síndrome do pânico, ele chega até mim. É só nesse momento. Antes disso, o corpo dele está dando inúmeros sinais comportamentais, emocionais, cognitivos e até físicos. Sim. Mas ele acha Mas que quando tá chega na tudo síndrome bem. do pânico, ele trava. Exatamente, porque aí paralisa. Porque aí é um medo paralisante. Quando chega no medo paralisante, aí ele busca o tratamento. E aí é o que acontece com vocês. O diabetes, ele não vai dar um problema agora. Por enquanto Não. ainda tá tudo bem. Ainda tá tudo bem. Então, enquanto eu ainda tô levando... Sim. Isso é que é difícil de você engajar. É porque ele precisa ser paralisado. Ele precisa tomar... O susto. O susto. O susto. Ferrou, né? Agora eu me paralisei. Eu tô de um jeito que eu não saio de casa, eu tô de um jeito Não tô que... conseguindo trabalhar, não tô conseguindo trabalho, cuidar dos filhos, não pensamento, tô, né? preocupação excessiva, não durmo, né? Sono. Então aí ele vem. Ele vai. Ele vai porque ele vê a necessidade de verdade agora. Eu agora estou precisando. Só que geralmente é o too late. Mas, exatamente. Passou da hora. Mas antes disso, Exatamente. ele poderia resolver de uma forma mais amena, ele poderia sofrer menos. Mas muitas vezes ele nem percebe que ele está já doente. Porque E a taxa tá no limite. Tá no Mas tá só um limite. pouquinho acima. Exatamente. Mas não é nada. Essa dá dorzinha, pra né? segurar. Empurra Então, mais um pouquinho. exatamente. Outra questão em relação à endocrinologia e saúde mental muito importante é a questão da obesidade, porque hoje em dia a pressa, a falta de paciência e, infelizmente, as redes sociais estão, assim, Recheadas acabando de- com o tratamento Clickbaits. com o tratamento sério da obesidade. Está muito difícil. Sim, você falou da rede social. A E rede tem de social... negócio de emagrecimento, né, nas redes Nossa. sociais. Nossa Tem Senhora. cura para diabetes, pelo amor de Deus, gente. Não caiam nessa. Chá não cura Olha, diabetes. tem cada Suplemento Tem não gente que cura clica em diabetes. anúncio de creminho que apaga o vasinho, gente, pelo amor de Sim. Deus. Assim, as pessoas acreditam Sim. em qualquer coisa milagrosa. Sim. A coisa E aí vão é pra- maluca. pro Você acredita em extremo. tudo. E a rede né? social é sedutora. Sim. Porque você ali só vê o que é maravilhoso. Você só vê o que só deu vê mais. certo. Mais Isso. expressão, é o que tem mais seguidor, é o que tem o maior perfil, é o que Exatamente. tem mais patrocínio. E geralmente então, é uma comunicação muito persuasiva, são muito pessoas que se comunicam pensada, muito bem. É muito muito sucesso, fama, tudo, dinheiro. muito brilho, muito Exatamente. glamour, É tudo que né? todo mundo Exatamente, quer. pois É tudo é. que todo mundo quer. E aí a gente tem problemas emocionais sérios. Inclusive a obesidade, que é um problema emocional. Problemas né? emocionais que levam aos clickbaits e problemas que surgem dos clickbaits. clickbaits. Exatamente. Eu vejo muito que chega pra mim e eu vejo lá também no perfil acontecendo, né, no perfil do Instagram, e essa coisa do comparativo. Demais. Né? As pessoas veem outros na rede. Essa semana mesmo aconteceu. A pessoa vê o outro e fala assim, nossa, mas a vida do fulano... mas eu tenho essa idade e não tenho isso. Poxa, mas o corpo, eu queria esse corpo aqui, esse bumbum aqui, esse não sei o quê. Então, gente, calma. Tá tudo muito distorcido. Calma. Sim. Né? Sabe? Tá tudo muito distorcido. Não, primeiro que assim, essa semana mesmo aconteceu, né? Eu peguei uma paciente que ela tinha feito para mais de 20 procedimentos no bumbum, porque ela queria o bumbum perfeito, redondinho, enfim. E aí a pessoa acaba entrando, começa a chegar naqueles pontos Perde o limite, perde... né, do razoável. Só que acontece que, no fim das contas, ela já estava com um monte de vasinho, no bumbum de tantos, né, procedimentos invasivos, e ela desistiu. Mas o bumbum dela é lindo, perfeito. Eu falei, o que você quer melhorar aqui? É uma distorção de imagem. Exatamente. Gente, né? o Photoshop ele não é atingível. O pessoal lá que está fotinho do Photoshop, sabe? Passa o Photoshop na sua foto também e tá tudo Mas bem, a pessoa entendeu? ela Mas não assim, acha que é o Photoshop. Ela vê aquilo ali... E ela acha que é e ela real. acha que aquilo ali é de verdade. Exatamente. Ela acha que aquela vida dos sonhos existe. E isso está acabando, Tá acabando com a o cabeça das emocional das pessoas. pessoas, principalmente os jovens, que querem desenvolver rapidamente, querem alcançar
aquilo de Não uma forma falta rápida. oferta, né? Infelizmente. Temos chips, temos anabolizantes. Nossa, cheio. Que a pessoa ela quer o shape, né? Mas ela não quer passar pelo processo para chegar lá Exatamente. no shape. É o imediatismo, né? A E gente, aquele assim, shape é irreal, aquilo não existe. É real. Hoje em dia, a pessoa que tem um shape natural tem apelidos, né? É frango, é não sei o quê, né? Enfim, é pejorativo. Exatamente. Porque as pessoas estão tão acostumadas a ver o anabolizado que ela acha que o anabolizado é que é o normal. E a pessoa vê a pessoa que malha e cresce naturalmente, fala, pequenininho, franguinho, Cria-se um padrão, né? Cria-se um padrão. E aí você vai distorcendo esse Que padrão. todo mundo tem que se encaixar naquele padrão, né? Então agora todo mundo tem que ser desse jeito, com cabelo assim, com o rosto assado. Então cria-se uma coisa e aí você não dá para você encaixar. E é muito difícil a gente conseguir a adesão do paciente para tratar a obesidade, por exemplo, e explicar. Primeiro você tem que estar ok com a saúde mental. Para daí você aderir a uma conduta nutricional. A gente vai medicar dentro de critérios, dentro de ciência, de medicina baseada em evidência e não sair com o imediato. Eu quero caber no vestido amanhã, então hoje eu tomo alguma coisa, dou um mês, acabou, tô resolvida. Não é assim que se resolve as coisas. A gente trata obesidade, a gente não faz estética, a gente não faz É o imediatismo que gera ansiedade, Exatamente. que a vida do mundo, das pessoas, de modo geral, é essa vida. Exatamente. É corrida, eu tô aqui, mas eu já tinha que estar lá. Tudo tem que ser nesse momento. E o celular fez com que a gente ficasse nessa situação. Então, hoje a gente vive uma correria e a gente vive esse senso de imediatismo que a gente tem que conseguir agora. Eu quero ser magra hoje. Eu quero ter o shape perfeito daqui a uma semana porque eu vou num casamento. Ao contrário, a obesidade é uma doença crônica, de longo prazo, tratamento contínuo, que está associada com uma síndrome metabólica, com uma N questões vasculares também e outras coisas, que não existe o imediato, existe lá na frente, existe o longo prazo, existe uma perda progressiva, a perda possível e não aquela imaginada que a pessoa quer. E muitas vezes quem procura tratamento nem está num critério de obesidade. Quem procura tratamento às vezes está muito mais num critério estético do que de obesidade. Porque as pessoas confundem muito essa situação, essa questão. Acham que o médico tem que ter uma resposta ali para e hoje eu vejo também, você falou da estética, eu vejo muito mais a valorização da parte estética do que da parte de saúde mesmo, tanto física quanto mental. Então, eu vejo gente investindo em tratamentos estéticos, mas não investem numa boa terapia, num bom profissional para cuidar do seu problema de verdade. Então, assim, as coisas estão muito distorcidas. E às vezes o obeso fica até desanimado, o obeso que realmente tem que estar ali no dia a dia, e ele sabe que a caminhada é difícil, às vezes ele abandona. Ele tinha que começar tratando a cabeça, que ele tem uma alimentação emocional, ele está ali descontando na comida algo que ele precisa preencher. Ele quer preencher com comida algo que está ali vazio, né? E aí ele não está percebendo isso. Então, é o que a gente estava falando. A gente precisa que ele entenda que ele precisa, o que ele precisa fazer que realmente tenha efeito para aquilo que ele quer ter, que é uma boa saúde mental, uma boa saúde física. Ele precisa investir nele, mas em coisas que são realmente importantes e não só a estética. A estética é importante, sim. Mas quando a gente vê a possibilidade, a gente valoriza muito a estética, mas quando a gente vê a possibilidade de ter algo físico, de verdade, que possa ameaçar a nossa vida, a gente esquece da estética e trata da saúde, tanto física quanto mental. Então, a gente precisa entender que antes da estética... quem vai te travar é a saúde. Exatamente, porque o corpo fala, né? E não tem nada que valha mais do que isso. E as pessoas, elas têm que chegar nesse momento de entender essa realidade. Você pode gastar o que você quiser para tentar melhorar a sua aparência e tudo mais. Mas se isso custar a sua saúde, tá caro demais. Doutora Karina, aproveitar que a senhora está com
Impacto das varizes na vida feminina e procrastinação. Continuando, exatamente o que a gente já está falando, laser né? mudou isso. E é isso que a gente está falando. O que acontece é que quanto mais a gente vai procrastinando esse tratamento, a doença das varizes é uma doença, assim como a diabetes, né? Enfim, assim como a ansiedade, ela é muito fácil de você empurrar com a barriga. Porque é uma dor que não é uma dor aguda, igual quando você quebra um dedo, você dá uma topada. Ela é uma dor surda. Então, ela te incomoda. É aquele desconforto. Só que é um desconforto cumulativo. Vai ficando pior à medida que você vai acumulando mais varizes. Como ela é uma doença progressiva, degenerativa, você vai, ao longo dos meses, às vezes anos, acumulando aquele problema. Só que ela chega um momento que ela vai te travar. Ela te trava, porque a dor vai ficando insuportável, você vai limitando o seu dia a dia. Você deixa de fazer uma coisa, você começa a não querer exercer algumas atividades. Em geral, atividade física é a primeira que as pessoas vão deixando de fazer, porque elas vão ficando desconfortáveis, a perna incha. Fora o visual, eu não estou entrando nem na questão do visual, porque esse aí é o que as pessoas mais conseguem disfarçar. Bota uma calça, uma saia longa, um vestido comprido, deixa de ir na piscina, deixa de ir na praia, se esconde. Vai empurrando com a barriga. A pessoa se esconde, mas vai empurrando com a barriga. Só que chega um momento que a pessoa, porque a mulher, ela consegue empurrar com a barriga de maneira ímpar. Né? Porque nós somos multitarefas, a gente consegue cuidar do Deus e o mundo de maneira muito eficiente e nos deixarmos para depois. Só que chega uma hora que você tá com aquela dor insuportável. Você chega de noite em casa, tem que ficar meia hora com a perna para cima, porque você não aguenta fazer mais nada, a perna lateja, aquele incômodo horroroso. E aí, nessa hora, a pessoa fala assim, meu Deus, a vida é tão ruim assim. É nessa hora que ela fala, nossa, deixa eu fazer alguma coisa. Aí a perna tá tomada de doença, a perna tá com mancha, sem falar na úlcera, porque, pelo amor de Deus, assim, eu falo, gente, não deixa chegar nesse estágio, pelo amor de Deus, assim, é o fim da linha, né? É um estágio irrecuperável. A mancha já é irrecuperável, tá? Até o inchaço a gente recupera 100%. De mancha pra frente, infelizmente, já não tem recuperação plena. Mas a mulher, como a gente cuida de tudo e de todos, a gente acaba priorizando, né, o filho, a casa, o marido, o trabalho, enfim, né, a continuidade do movimento, a gente vai deixando para depois. E a vida vai ficando ruim, a qualidade de vida vai ficando ruim. E aí a pessoa começa a ficar desgostosa com tudo. Aquilo é uma bola de neve, sabe? Aí daqui a pouco você vai vendo que tá tudo ruim, o casamento, não sei o quê, aí o filho, você vai ficando chateada com um monte de coisa. Gente, e é uma doença que você hoje consegue tratar, que foi até o que eu coloquei aí. Hoje você consegue tratar isso sem ter que parar a sua vida. Você pode continuar cuidando de todo mundo, continuar gerindo a sua casa plenamente, continuar gerindo o seu trabalho de maneira totalmente eficiente e se cuidar. Então, não há mais hoje essa necessidade de parar, fazer uma grande cirurgia, ficar 1, 2, 3, 4 semanas debilitada por conta disso. Hoje a gente consegue tratar de maneira não invasiva, ali fica 30, 40 minutos no consultório, a gente vai, faz o procedimento, a pessoa volta para o trabalho, se ela quiser, ou volta para casa, cuidar dos filhos, totalmente normal, sem desconforto. Então, assim, acabou essa sofrência de ter que escolher entre continuar cuidando dos filhos, da casa, da família, do trabalho, etc., ou olhar um pouquinho para mim. Eu posso fazer o quê? Pomadinha nada, né? Pelo amor de Deus, né? Gente, creme que apaga as varizes. Porque assim, uma doença estrutural da parede da veia, né? E a pessoa acha que vai passar uma pomadinha e a varize vai sumir. Claro que não. É isso, é a busca do desespero pela mágica, né? É natural do ser humano, é natural do ser humano você querer o jogo rápido, né? O dinheiro rápido, é a cura rápida, é o shape rápido, é o processo mágico. É natural do ser humano buscar por isso. A gente tem que aprender a desenvolver um filtro do razoável. Sim. Nossa, você tem que ter esse pré-julgamento. Você olha e fala, nossa, isso é razoável? Essa semana eu recebi uma paciente e foi engraçado por causa disso. Ela chegou lá, eu queria tratar com laser. Eu falei, não, claro, vamos, tal. Dá pra eu fazer aqui agora e sumir na hora? Eu queria deitar aqui, fazer, sumir e ir embora. Aí eu... Então, não sou mágica. Vou ficar devendo.
mas eu posso te mostrar o que é a realidade. Aí eu mostrei para ela, né, como que funciona, qual é a realidade. Ela, poxa, mas esses vídeos na internet eu vi tantos, eu achei que ia fazer desse jeito. Eu chegar aqui, deitar, fazer, ir embora, sumir o joinha. Eu falei, então, você caiu no clickbait. Toda hora acontece. Aí eu vou lá, mostro como é que é a realidade, mostro o antes e depois, como é que fica, tudo bonitinho, quantas sessões, né, a gente precisa fazer, dependendo de quantas varizes a pessoa tem. Aí ela... E às vezes acontece que esse padrão de paciente, às vezes, quando chega, fala assim, não, então não quero. Tudo bem. Infelizmente, assim, aqui... Mas é real, né? É o que é possível. É o que é possível. Aqui a gente trabalha com qualidade, com o que é certo, com o bonitinho. Promessas irreais de internet, infelizmente, eu vou ficar devendo. E essa paciente, assim, já começamos a tratar, ela já começou a ver as questões acontecendo. Então, ela está super satisfeita. É um caso até difícil, bastante doença, mas eu acho que a gente está falando a questão da internet. A gente que trabalha, né, com medicina baseada em evidência, a nossa obrigação é lutar contra a maré. Exatamente. Literalmente nadar contra a maré, porque é difícil. É difícil. Mas se a gente se render a isso, a gente... os pacientes vão ficar... Outra questão também em relação ao diabetes é que é uma doença também progressiva e a gente tem várias armas terapêuticas, mas a doença evolui. Cada um vai ter a sua história, cada um vai ter a sua evolução. E o diabético tipo 2, no longo prazo, muitas vezes ele vai precisar de insulina. Pode acontecer e acontece. E tá tudo bem. A gente existe hoje em dia e várias graças a Deus que tem insulinas. insulina, Ainda bem que existe. A gente conseguiu desenvolver esse processo. Exatamente. Então, quando você chega nessa hora, é uma barreira quase intransponível, porque o paciente... E aí vem, não vou mais comer nada. Não vou mais comer nada, vou passar fome, vou fazer isso. O caminho não é esse. A gente precisa tratar como tem que tratar. Ninguém tem que passar fome, ninguém tem que... As pessoas têm que fazer o tratamento correto. E a insulina é uma excelente arma. Enfim, se a gente vive hoje muito bem aí, e é por conta da insulina, né? Os diabéticos tipo 1, quantas vidas a insulina não salva? Não, isso que você está falando vai de encontro com o que eu vivo no consultório, né? Você está falando de que a pessoa não quer usar o medicamento. Exatamente. No meu caso, as pessoas querem usar o medicamento, né? Então, eles preferem... Eu recebo, além do consultório, como no Instagram, nas redes sociais, falando, não, mas eu já tomo remédio há 2, 3 anos e eu continuo ansioso e nada mudou. Porque não entende que, nesse caso, o remédio, ele é em conjunto com a terapia, porque ele ameniza os efeitos, né, os sintomas, enquanto você está tratando a parte emocional, que é o que desencadeia os sintomas. E é um tratamento contínuo. Se você para uma coisa aqui, outra coisa ali... Mas o que normalmente... um substitui o outro. Não, exatamente. E essa que as pessoas têm dificuldade com a terapia. Existe ainda, depois da pandemia, a gente conseguiu um alcance muito maior de saúde mental. Sim. Mas ainda existe preconceito, né? Então, assim, eu prefiro ir... Que também existia um preconceito com o psiquiatra. Sim. Mas eu hoje prefiro tá muito melhor. Mas eu prefiro ir ao psiquiatra e tomar o comprimido, e eu já estou tratando a minha ansiedade, né, do que eu ter que me confrontar. Porque é o que eu falo para os meus pacientes. Terapia, hoje está até na moda. E é legal você falar que faz. Mas requer envolvimento, requer coragem. Né? Não é só, requer movimento, não é só você chegar ali e falar sobre a sua vida. Sim. Você vai se deparar com questões que machucam, que às vezes você não está preparada. E aí você precisa ter coragem para isso, para se confrontar com você mesmo, né? Para você ver o que tem aqui dentro, que é o que as pessoas costumam não fazer. Elas vão jogando para debaixo do tapete, né? Eu finjo que não aconteceu e tá tudo bem. Eu me sobrecarrego, eu faço tudo, eu boto o peso do mundo nas minhas costas, né? E eu não existo, e eu tô me apagando ali, eu tô soterrada embaixo de N coisas que eu faço. Então, são sintomas já que vão desencadeando a ansiedade sem que a pessoa perceba. Isso. E ela não percebe que ela precisa, sim,
desse tempo. É um tempo que ela vai gastar, mas vai se conhecer, vai conseguir se desenvolver. É um investimento. É um investimento. E é transformador. É o que eu falo, a terapia é transformadora. Assim, existe uma pessoa antes e uma pessoa depois. Porque o teu olhar passa a ser diferente, tanto para você quanto para o mundo, para as situações, para as coisas, né? Uma inteligência emocional, uma habilidade em lidar com aquilo que você sente, que está ligado a tudo isso que a gente vem falando. Está ligado hoje muito à saúde. O que a mente pensa, o corpo reage, né? Porque a nossa mente, ela não sabe o que é verdade e o que é mentira. Quando você pensa, o teu corpo já acha que aquilo está acontecendo. Sim. E aí ele vai através dos sintomas. Agora, deixa eu te perguntar, já que você está falando, em cima do que você falou aqui, que é falar da ansiedade, aliás, já falou bastante da ansiedade. Como que a pessoa percebe que precisa de ajuda psicológica? Tem isso? Tem um estalo? Então, normalmente ela só percebe, até já falei, quando ela tem o sintoma físico. O sintoma físico é que é o start que ela percebe. É muito difícil ela achar. Às vezes ela tem comportamentos durante a vida que ela tem a vida toda, que são comportamentos que ela reproduz sem ela sequer pensar sobre eles, né? Eu vi meus pais fazendo e aí eu faço igual a eles, né? Crenças, coisas que eu ouvi quando eu era na minha primeira infância, eu ouvi coisas que me disseram ou que eu não era capaz, ou que eu não conseguiria, ou que eu era muito desorganizado ou bagunceiro. E aí eu vou levando isso como uma verdade absoluta, né? E isso vai me atrapalhar lá na frente, quando eu for adulto, mas eu não tô percebendo nada disso. Eu tô vivendo. Na minha especialidade, isso acontece direto, porque é o comer emocional o tempo inteiro, que não é percebido como problema. É percebido como um momento de relaxamento, de sociedade, prazer. E aí são anos e anos, às vezes não tem um impacto logo no início e tal, depois de anos, quando já tá 10, 15, 20 quilos acima. Aí a pessoa... Aí eu preciso fazer alguma coisa. E mesmo assim não entende aonde está a raiz do problema e... É o comer emocional, é a alimentação emocional. Eu tô querendo preencher ali alguma coisa. Então, às vezes, eu recebo no consultório paciente que fala... mas eu sou assim a vida toda, eu sempre fui assim, eu sou desse jeito, eu sou essa que pego tudo pra mim, que cuido de todo mundo. Sim. Tá, mas isso é bom pra todo mundo. E pra você? Será que isso pra você é bom? Né? Porque a gente entende que ser bom é você dar tudo. Né? Mas a gente não pode dar e ficar sem. A gente tem que dar o que sobra. Eu falo muito isso, que... Coisa boa pros dois lados. Você cuida melhor quando você cuida de você. Sim. Para você bem cuidar, você precisa estar bem cuidada. Alicerce, né? Exatamente. Se você cuida de todo mundo, esse alicerce precisa estar forte. Não tá... Né? Ele tem que estar ali pronto para aguentar. E muitas vezes ele é o mais frágil. E aí ele fica ali no malabarismo tentando se manter para equilibrar aquilo tudo, como mas se vai ter... equilibrar um tijolo em cima da Maria Mole, né? É isso aí. E aí ele começa a sentir, porque o corpo vai dizer. O nosso corpo sempre mostra pra gente que tem alguma coisa errada. E cada corpo costuma ter um ponto frágil. Sim, onde somatiza. Seja mental, no caso das lipedematosas, são as pernas, né? Algumas pessoas é um fígado, enfim, cada um somatiza de uma maneira específica, né? Eu nas minhas pacientes do lipedema, eu consigo perceber isso de maneira muito, muito objetiva. A gente consegue conseguir identificar bem esses gatilhos, que a gente chama dos gatilhos inflamatórios, quando elas somatizam algum estresse familiar, algum estresse, né, do trabalho e tal, você pode saber que ela descompensa da doença. Né? A gente consegue perceber isso de maneira bem objetiva. A gente é um todo, né? A gente funciona redondinho, né? E eles geralmente falam isso. Não, meu diabetes é emocional. Não, amor, eu sei. Deixa eu te entender. Exatamente. Vamos lá, não é isso. Vamos explicar. Vamos desconstruir esse mito. O diabetes então eu melhorei emocionalmente, não tenho mais o diabetes. Vamos deixar isso claro. O diabetes tão fácil existe. Assim, né? Nossa. Mas o emocional vai ser um gatilho para sua glicemia descompensar. Exatamente. Exatamente. Essa desconstrução é super importante para todas essas doenças que a gente sabe que tem esse gatilho. Porque na cabeça do doente crônico,
ele acha que não. Então, se eu largar não sei o quê, eu fico bem. Não, Na se eu não cabeça, fizer não sei o que lá, sim. então tá tudo bem. Só que não é assim que Se funciona. a minha situação familiar melhorar, tá tudo bem. Eu não vou melhorar enquanto... Eu escuto muito no consultório. Muito. Doutora, eu não vou melhorar da minha Claro que é importante a gente glicose, não controlar adianta, os porque, gatilhos estressores. Claro, ninguém tá negando isso. Lógico, né? Ninguém tá aqui falando pra você continuar brigando com todo mundo. Exatamente. Né? Mas temos recursos para isso, Mas- Mas né? enquanto a gente não Sim, consegue apagar o exatamente, incêndio, a gente tem que atuar na glicemia. A gente tem Lógico. Exatamente. Isso não vai te abster do controle Exatamente. regular da doença, muito menos do acompanhamento médico dela, né? que... Porque muita gente abandona porque tá com problema emocional. Meu diabetes é emocional, eu tenho que esperar o ambiente Exatamente. melhorar. Eu tenho que melhorar primeiro o emocional, Primeiro pra eu lá de cuidar da fora, minha- para depois eu resolver a minha. Exatamente, que as coisas têm que correr em conjunto, né? Conjunto, Correr é em paralelo. redondinho. Exatamente. Funciona- o Até corpo- porque, como são coisas que os sintomas são muito frustros, Isso. mas enquanto isso tá estragando por dentro, É. né? Eu falo muito isso, gente, tá estragando por Exatamente, dentro. E o que estraga por dentro, depois a gente corta um dobrado E para a gente, consertar. às vezes- Quando é consertável. É. Que nem sempre, é. infelizmente, No é caso da 100% consertável. Complicação do diabetes, você se depara com aquela glicemia que você já usou tudo e agora tá na hora da gente passar para o próximo passo, tá na hora da gente fazer insulina, porque a gente não quer que complique. Mas, doutor, eu não sinto nada. Eu tô enxergando bem, eu não sinto nada. Aí sempre tem alguém que fala que a insulina vai cegar, que a insulina vai isso, Pois aquilo. é. Pelo Isso é que quando amor você de chegou no Deus. passo de precisar da insulina, Exatamente. significa que você E deu uma às vezes roladinha aquele ladeira abaixo, né? vizinho Então, nunca cuidou, tomou insulina quando já estava complicado e aí ele passou a entender que se o ele problema é a tomar, insulina. o problema, não é o insulina. diabetes, é a insulina, Pois né? é. Exatamente. Mas essas Impressionante, associações, meu elas Deus são do super céu. comuns. Exatamente. Super comuns, Não exatamente. façam, gente, essas associações, pelo amor de Deus. Vê o pomadinha na internet? Esquece. Não faz, não faz. Tá? Não tem remédio milagroso para diabetes. Não, e é nem muito para comum. ansiedade. É muito Tá. comum. Não é milagre. E a hipertensão é a mesma coisa, a doença das varizes é a mesma coisa. Às vezes a pessoa passou 40 anos sem tratar as varizes. Aí tá com aquele negócio daquele jeito, já com dermatite, né? Enfim, fibrose Isso. da perna, pré-úlcera. Aí eu falo que assim, a água bateu no nariz, né? Isso. Aí, não, tá bom, A meu pessoa Deus. vai para a pontinha do pé, É. tenta... Tá, vou operar. Aí opera, tal. Só que depois que chega nesse estágio, você consegue alongar muito pouco o tempo livre de úlcera, sabe? E aí o que acontece? 5 anos depois ela abre a úlcera. Ela fala assim: sabia Não que eu não deu certo. devia ter operado. Pois é. Não funcionou. Não funcionou. E aí a culpa nunca é minha, né? Exatamente. Porque eu recebo muito isso, né? É muito mais fácil eu ser vítima. Exatamente. Porque quando eu sou vítima, eu não sou responsável por nada daquilo que me acontece. É sempre o outro Exatamente. que é. E isso é cômodo. Volta para a frase que eu falei no início. O paciente, ele tem que entender o protagonismo que ele tem na própria doença. Tanto para abraçar o tratamento, como as consequências das escolhas que ele faz. E isso inclui não tratar. Isso. E as suas consequências. Isso. A gente, vida de adulto é fazer escolhas e abraçar as consequências. Exatamente. Não importa se boas, ruins, boas escolhas ou más escolhas. Mas sempre haverá consequências do que você escolher. E a vida de adulto é estar sempre equilibrando isso, não importa para que lado. Simples assim. Então, quando você opta por não fazer uma terapia e você espera chegar lá na crise de pânico, travar a vida, foi uma escolha que você fez. Ruim, mas foi uma escolha, né? Por outro lado, quando você... Que é uma coisa muito que eu falo com os meus pacientes, né? Eu sempre falo assim, olha, a gente vai tratar, vai acabar com a sua doença, vou te deixar zeradinha. Daqui a 1 ano, a gente vai entrar em contato com você, que eu falo que é a manutenção. Se você vai vir ou não, a escolha é sua. Aqui a gente não é babá de adulto. Sim. Você pode optar por ignorar a mensagem que a gente vai te mandar, mas você vai entrar no nosso protocolo de manutenção. E a gente não vai ficar te mandando 2, 3, 4 vezes. A gente vai te mandar para te avisar, porque a gente sabe que a vida de todo mundo é corrida. E tudo bem, a gente tem muitos médicos, muitas coisas na vida, e é normal esquecer, e como a gente tem o protocolo, a gente vai te avisar. Se você vem ou não, aí
É a escolha do adulto. Se você vem ou não, é uma escolha sua. Mas a gente tem esse protocolo de avisar, porque é isso, né? A vida de todo mundo é corrida. Mas hoje, graças a Deus, a gente tem um retorno muito bom dessas pacientes, até porque a satisfação delas é muito boa. E quando a gente alcança esse momento livre de doença, a satisfação é muito boa. Porque diferente do diabetes, a gente consegue, na doença das varizes, alcançar esse momento do livre da doença. Sim. É claro que você é curado, não, porque a doença tem genética. É uma doença crônica. Né? Uma doença crônica. Mas a gente consegue. Remitir. Exato. A gente consegue chegar lá no zero. E a gente consegue mantê-la sob total controle se a gente fizer as manutenções periódicas. Sim. Então, é muito interessante conseguir isso. Sim. Então, a maior parte das pacientes, quando a gente manda o lembrete, ela fala, nossa, já tem 1 ano? E aí ela vem, a gente faz o controle. Muitas vezes a gente nem precisa fazer nada, porque a pessoa está tão bem, está se sentindo tão bem. Às vezes tem um microvasinho, uma coisa ou outra, a gente faz alguma coisinha. Às vezes não precisa nem fazer nada, a gente só acompanha e fala, então ótimo, até o ano que vem de novo. Então, ano que vem. Que às vezes é uma coisa que não é alcançável, né, com um transtorno general de ansiedade, um diabetes, mas o diabetes consegue manter a meta, chegar na meta e vai só e viver bem. A ansiedade também é controlada. Bem, a gente não vai deixar de ser ansioso. Sim. Né? A pessoa que é ansiosa, ela vai ser ansiosa. Na verdade, todo mundo tem ansiedade. E aí, às vezes, as pessoas falam assim, eu queria não ter ansiedade. Né? Posso ficar livre da ansiedade? Não, não vai ficar livre. Porque todas as vezes que a gente vai viver uma experiência nova, algo que está relacionado ao futuro, a gente vai ter ansiedade. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, vai criar essa expectativa e vai sofrer com ansiedade. Mas a gente tem uma ansiedade boa, que é essa ansiedade de que, eu vou numa festa no final de semana, eu vou apresentar um trabalho. É uma ansiedade que te motiva, que te faz estudar, né? Que gera energia. Que gera movimento. Que gera movimento. Essa ansiedade é uma ansiedade que a gente vai ter a vida toda e ela é boa. Sim. A gente está falando de ansiedade ruim, é quando ela começa a ser patológica. Aí é quando você começa a estar tudo bem e aí você está com medo, uma preocupação excessiva, um medo constante, pensamentos negativos, intrusivos. E aí aquilo te trava. Você começa a viver de pensamento negativo. Aquilo ali tá tudo bem na tua vida, não tem nada que esteja acontecendo, mas o teu botão de alerta ligou e ele ficou ligado direto. Travou. Aí, o botão travou. O botão travou. Não é só na emergência, né? Porque, na verdade, a ansiedade é isso. Você aperta lá o botão de emergência na hora que tá a emergência. Não tem emergência e o botão tá travado. Aí a gente trata isso e a gente consegue sair dessa... Sim. A gente consegue ter uma qualidade de vida muito melhor através do tratamento. Gente, a vida é feita de escolhas. Sempre. Então, escolha se tratar. Sempre. Não tem jeito, tem que se tratar. E escolha boas companhias para essa jornada de tratamento. Claro. Eu falo que hoje em dia, principalmente com essa questão da rede social, isso está cada vez mais importante, né? Mais importante. E eu tenho pegado, em especial, eu falo muito aqui das pacientes de lipedema, porque elas estão muito vítimas dessa questão da rede social. Que o lipedema ele ganhou muita visibilidade nos últimos anos. Por conta até de ter sido caracterizado como doença, efetivamente, incluído no CID, né, que é o Código Internacional de Doenças, em 2022. Então, assim, foi uma enxurrada. E realmente muitos estudos têm sido feitos, alguns muito ruins, na verdade a maioria muito ruins, alguns muito bons, e separar o joio do trigo é muito importante. Eu tenho pegado as pacientes muito mexidas, muito fragilizadas, as pacientes estão sendo exploradas de uma maneira negativa e elas estão perdidas. Eu falo isso, elas estão perdidas. A mesma coisa. Eu peguei uma paciente, tem uns 2 meses atrás, ela já tinha passado por 3 lipos para curar a doença, uma doença que a gente já sabe que não tem cura, tem controle. E aí ela, né, nessa questão de desesperada de querer se livrar do problema, já tinha passado por 3 lipoaspirações. E mais um outro procedimento injetável que a gente contraindica, inclusive para quem não tem lipedema, que é a bioplastia definitiva, né, com PMMA, plástico, enfim. Ou seja, ela estava num momento realmente muito difícil de eu conseguir produzir alguma ajuda
efetiva, porque agora ela tem um plástico injetado nas coxas, na nádega. Nossa, que só de produz, pensar. problema, né? que produz um processo inflamatório errático, crônico. Enfim, quer dizer, aí ela veio desesperada procurar minha ajuda, porque veio por indicação de outras pacientes minhas, e eu fiquei travada, porque Não tinha muito o que oferecer. Na verdade, o que você faz para essa pessoa que chega desesperada para você? Você quer ajudar, mas ao mesmo tempo você tá Depois ali, disso tudo, É. né? Então, assim, eu falei, calma, vamos tentar pensar aqui, porque, assim, óbvio que qualquer coisa que eu faça com você vai ser limitado, porque você tem um produto que é impossível de remover, e ele tá aí gerando um processo inflamatório, então, assim, né, vamos tentar fazer alguma coisa para te ajudar, mas, infelizmente, eu não posso fazer por você o que eu consigo fazer pelas outras que eu tenho. Mas é esse desespero que traz a rede social de desinformação, por um lado, porque, na verdade, é uma enxurrada de informação sem qualidade e as pessoas têm dificuldade de filtrar o que é o que não é. E o desespero, né? Aquele desespero de conseguir alcançar um resultado porque quer resolver rápido, porque quer melhorar, porque, enfim, né? É aquilo de querer acreditar. Isso. Você quer ouvir, e aí você ouve aquilo que você quer ouvir. Que você quer uma solução Então você vai externa. naquilo que normalmente é o mais fácil e o mais sedutor, né? Mais Eu acho que sedutor. hoje a rede social ela trabalha com marketing. Então, mais do que um bom profissional, quem cresce mais é quem tem um bom marketing. E aí nem sempre o melhor marketing é o melhor profissional, é o melhor Exatamente. tratamento, é a melhor forma, né? Que faz o jovem, de um modo geral, as pessoas quererem aquilo que estão vendo ali, né? Encarando como se aquilo fosse uma verdade. Na verdade, né, absoluta. o marketing nada mais é do que uma boa comunicação. O que está se perdendo hoje, que eu vejo, é você associar isso com a ética. E eu acho que é isso que está se perdendo um pouco na medicina e nos profissionais de saúde como um todo. Não só profissional de saúde, eu acho que de tudo um pouco, né? As pessoas entenderem que, em especial a gente que trabalha com saúde, você no final está cuidando de uma coisa muito importante do outro, que é a qualidade de vida e a saúde dele. Então, tudo que você falar, você tem que ser 30 vezes mais ponderado. Sim. Porque a comunicação, ela tem, eu falo, né, duas pontas. O que você fala e o que o outro entende. Exatamente. Né? Nem então, tudo que você fala é aquilo que o outro que ele entendeu. quer ouvir, né? Às vezes ele quer, exatamente. Ele tá querendo ouvir. E a gente que trabalha com saúde, a gente tem que ser mais cuidadoso ainda, porque às vezes é isso, a pessoa tá ali só procurando um milagre, de repente você fala uma coisa, ela entendeu o que ela quis entender e ela se agarra naquilo. E quem trabalha um marketing negativo, ela sabe disso também. Sim. Ele também sabe disso e ele faz a mesma coisa, só que pro outro lado. Então é isso, é a pessoa que promete que vai fazer um hormônio e você vai chegar lá onde você quer. Sim. Né? A pessoa que promete o troço que emagrece 30 quilos em um mês e... Entendeu? É o Promete que coach. vai É o coach que fala É o coach que fala frases bonitas. E tem 1 milhão de seguidores. Poder, exatamente. Então são coisas tá complicadas. faltando um mineral aqui, outro ali, e pede um monte de... A gente brinca que pede 5 a páginas de tabela exame, e aí periódica. tem que fazer soroterapia, Isso. né? Coisa que a gente sabe que não tem absolutamente nenhum tipo de indicação, não vai melhorar Fora a vida as da pessoa em complicações, nada. Porque a gente vê hoje em dia coisas que não via antes. Exatamente. Intoxicação por vitamina D e outras coisas que não tem porquê. Sem dúvida nenhuma, né? gente, infelizmente a gente está chegando no final, tá? Mas, poxa, foi muito bom, muito bom. Foi ótimo. Muito esclarecedor, principalmente dessas coisas de mídias aí, né, que estão aí na internet. Emagrecer, amanhã eu já estou a perder 60 quilos. Não existe. Vou passar a pomadinha para tirar minha variz e vou tomar um comprimidinho, minha ansiedade vai embora. Floral. Vou tomar um floral. Floral Vou tomar um Fazer floral, um reiki. a ansiedade vai embora. Não é possível, né? Não Deus. existe. Então eu vou pedir para cada uma dar, se a pessoa quiser, como é que ela pode encontrar vocês. Cada uma fale a sua mídia. Vou pedir até para botar, se der para botar a mídia delas aqui, tá? Por favor. Onde te Então, acha, doutora Hilária Schiavo? Que a gente fala, o Instagram, ele
tem o lado bom, tem a gente que está ali, trabalho de formiguinha, Formiguinha, né? todo sem dia o, ali, sem o tentando marketing, ajudar alguém, tentando né? ajudar. Os seguidores. Exatamente. É isso aí. Né? Então mostrar, tem a rede social também, que é DRA_Hilaresquiavo.endócrino. E pode mandar uma mensagem, entrar em contato pelo celular 9676518884, que aí eu oriento a marcação no consultório, que tem na Freguesia ou na Península, na Barra da Tijuca. E são os dois Doutora locais de- Karina Brandão, vamos lá. O arroba do Instagram é doutora Karina Brandão, com C. Eu atendo aqui na Barra mesmo, ali no Via Parque, o consultório. E no próprio Instagram a gente tem o acesso direto lá pro WhatsApp da minha assistente, ela que faz todos os meus agendamentos. E essa coisa da rede eu uso bastante. Eu já consegui ajudar muita gente de tudo que é lugar desse Brasil e de fora do Brasil. Sim. Hoje em dia eu falo que aquela frase clássica, né? O silêncio dos bons é o que dá espaço para os ruins. Eu acho que a gente tem que estar ali. A gente tem que fazer um trabalho de formiguinha. Tem que fazer. É difícil, não é fácil, dá trabalho. A gente gasta uma parte do nosso tempo, mas eu encaro hoje como parte do meu trabalho, porque o impacto positivo que a gente tem na vida dos outros, ele é muito bom. A gente tem a obrigação de educar em saúde, né? Sim. Hoje faz parte do nosso trabalho como médicos estar ali presente. E as pessoas usam. Sim, porque hoje o brasileiro médio, ele não fica menos do que 8 horas online. Tá? O brasileiro hoje é o que mais usa a internet no mundo. É um dos que mais usa a internet no mundo. Então, É loucura. é a nossa obrigação estar ali, porque senão a picaretagem vai tomar conta. A gente tem que estar ali. A gente tem que estar ali para dar boas informações. Tem que estar aqui. Sim. Né? Também. Fernanda Natal, Então, por favor. o suas meu mídias. arroba do Instagram é psifernandanatal, né? Também tem o link lá para acessar, né? Para marcar. Eu atendo presencial no Recreio e atendo online também, né? Que foi um dos benefícios da pandemia para nós psicólogos, né? Sim. Esse atendimento Tá aí, online. todos os seus dados. Que ajuda, né? A mobilidade, coisa você da não pandemia precisa ter a mobilidade antecipou muita coisa, né, que de já chegar viria ao no consultório. futuro. Então, a gente tem muitos pacientes online, é o mesmo benefício, a mesma eficiência, não tem diferença do Isso é uma coisa que a presencial. pandemia trouxe de muito positivo. No meu caso, não seu caso, sim, é algo possível e algo importante, porque a gente atende de fora do país, né? O Brasil todo. E o que você falou também, a rede social, eu respondo todo mundo que Eu também. fala comigo no direct, eu mando postagens para ler interessantes. Então, eu acho que a gente tem que falar corretamente sobre o que a gente trabalha. responsabilidade. Com responsabilidade, porque aquelas pessoas que estão ali com a gente, pelo menos aquelas, Sim. elas têm informações É o nosso alcance. boas É e claro que a gente não tem corretas. como salvar todo mundo, e nem todo mundo quer ser Sim, salvo, isso é sim, muito sim. importante. É verdade. E tá tudo bem, é adultos e as suas escolhas. Sim, sim. Tá tudo bem, mas aquele nosso trabalhinho de formiguinha é um pouquinho, mas é um pouquinho que a gente pode fazer. E é maravilhoso. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Foi muito enriquecedor. Eu realmente tenho certeza que muita gente ligou alerta aí, referente a muita coisa que está por aí, né, na internet. Então, se liga, gente. A vida é feita de escolhas. Escolha se tratar. Agora, procure um bom profissional. Entendeu? É isso. Obrigado. Até o próximo. É.